Boa tarde, meus irmãos. O Senhor Jesus continue abençoando a cada um dos que estão presentes aqui no tabernáculo e também os irmãos que estão através da internet, né? Que Deus os abençoe grandemente. Eu estava pensando, né? O Natal, ele tem um espírito, né? Você vê que é um espírito que é solto, né? Toma o mundo, né? Todo, os pobres, ricos, né? Ele toma todos, né? Toma os crentes. É um espírito diabólico, né? Você pode ver que quando a Igreja Católica enviou os missionários à China, não teve muito problema com a idolatria, com a feitiçaria ali. Na Índia também eles não tiveram muito problema, porque eles entraram no espírito da coisa. Não tinha muito combate, né? A Igreja Católica teve combate com o comunismo, né? Os países islâmicos também, eles tiveram problema, né? Mas aonde tinha a idolatria, eles não tiveram problema. Nós vemos isso nas eras, né? É onde eles foram entrando, é como a denominação não tem problema onde entra, né? Porque eles trazem a trindade, né? Porque a maior de todas as revelações é a deidade. Então a gente vê que paira, né, no povo, assim, eu vejo aquele espírito, como a Páscoa, né, também paira no povo um espírito. Dene disse para o irmão Brana, né, eu pensei em você, né? Você pregando contra o mundo, contra as igrejas, contra tudo, né? Irmão Brana pregar contra tudo que era errado, né? E o mundo é errado. Obrigado, irmão. Então, um espírito. Mas que nós possamos deixar o Espírito Santo entrar. O mundo diz assim que o espírito natalino entra, né? Eu não quero esse espírito. Você notou bem que une famílias? Une família para comer, para conversar. Mas é só ali, né? Une. Gente, eu estou lendo aqui o Antigo Testamento. Quando Abraão morreu, ele foi congregado com o seu povo. O Isaac também. Quando as pessoas morrem com esse espírito, eles são congregados com o povo desse espírito. Isso é escritura. Eu quero trazer algo hoje aqui, um pouco chocante, amargo. Uma mensagem natalina um pouco diferente. Porque a gente está sempre esperando ouvir umas boas mensagens, a gente recebe dos irmãos, né? Você vê que o povo manda assim, até com fotografia da Senhora Aparecida, os irmãos da mensagem manda mensagem pra gente. Eles vão pegando tudo assim, já vão mandando, né, pelo Zap. Gente, tem tanto parágrafo da mensagem para mandar, tanto versículo da Bíblia, né? Tanta foto do irmão Brana para você colocar, tanta paisagem. Para que você colocar uma paisagem idólatra, né? Essa semana que entra é a semana que nós reunimos em Franca, 29 até o dia 1º de janeiro. Nós contamos com as suas orações. Estarei viajando na quarta-feira, nós não teremos culto, mas teremos transmissão ao vivo, né? Tem uma pregação. Domingo também não teremos culto aqui, mas teremos uma transmissão. Eu volto, né, se eu não for a Minas Gerais, ver alguns familiares ali, mas talvez eu não vá devido à chuva, né? Se chover demais, muita queda de barreira, a gente não vai arriscar. Eu tenho um batismo em Curitiba para fazer. E se eu voltar, talvez eu faça o batismo ali no sábado, para aquele domingo, parece que é dia 7,
não sei se é 7 ou 8, a gente vem a estar aqui. Vamos ler 1 Pedro 3, versículo 1. O assunto é conhecido, né? Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeita aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres, sejam ganhos sem palavra. Verso 7. Igualmente vós, marido, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas vossas orações. Querido e amado Pai, como o profeta diz que no seu dia tinha 2 linhas de pensamento com respeito a casamento e divórcio. E o teu profeta diz que todas as 2 linhas estavam erradas. E ele, ali em Tucson, recebeu através do pilar de fogo a revelação de casamento e divórcio. Moisés trouxe essa primeira mensagem ao povo no deserto. Jesus, depois, quando esteve conosco, ele também falou em São Mateus 19. Vemos que São Paulo também fala em 1 Coríntios 7, traz uma mensagem exclusiva para uma igreja corintiana, uma igreja do deserto. E nesse dia o profeta de Deus nos traz essa revelação que está dentro também do 7º selo, casamento e divórcio. E João, quando ele come o livrinho em Apocalipse 10, 8 a 11, ele esclarece esse casamento e divórcio, que não estava esclarecido. Fala conosco enquanto vamos tentar comentar alguma coisa, que o Senhor tome essas palavras e sirva de ajuda para os teus filhos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Podeis vos assentar, irmãos. O livro, ele é um livro doce, e tem uma parte doce e a parte amarga do livro. E quando a gente ouve a mensagem da parte doce do livro, é bom. Mas quando você ouve a parte amarga, é a parte ruim, difícil de você engolir, difícil de você mastigar, né? Que é a parte amarga. Apocalipse 10, 8 a 11, ali você sente o amargo do livro. Você não sente o amargo do livro em Apocalipse 10, 1 a 7, mas você sente na terceira puxada o amargo do livro. E eu gostaria de falar sobre os deveres do casamento, falar e ler alguma coisa sobre o projetista, né? Nós falamos um dia aqui sobre o projetista, o desenhista, porque quem desenhou o homem foi Deus. Deus foi o projetista do homem, mas o projetista da mulher não foi Deus, foi Satanás. Por isso Jesus, em São João 3, ele fala sobre a necessidade de um novo nascimento. Veja que São Paulo diz que ela se salva dando à luz filhos se permanecer na fé. Essas são as condições. Hoje existe muito tapinha nas costas, bajulações, pregações, né, para agradar o povo não sair da igreja, para o povo não pagar. Tem gente que paga grandes quantidades de dízimo e tudo, e aí eles não podem escutar essas coisas, porque tem outra igreja que aceita. Mas você vê que o irmão Brana, ele teve que trazer isso aqui,
tendo uma igreja totalmente contaminada por esse espírito de casamento e divórcio. Ele mesmo fala sobre a contaminação, aquilo tinha contaminado. Ele tinha pessoas na sua igreja, casadas, mulheres casadas 2, 3 vezes, homens casados 2, 3 vezes, e até ministros. Então, quando ele trouxe casamento e divórcio, ele disse assim: eu os perdoo, porque era a voz de Deus naquele dia. Ele disse: eu os perdoo, vocês nunca mais façam isto, e ensine seus filhos também a não fazerem. Mas nós temos aqui alguns pontos, como disse São Pedro. O apóstolo Paulo trouxe algumas coisas, alguns pontos difíceis de entender, que os ignorantes instáveis detupam para a sua própria perdição. Então, se o homem conhece a posição dele de acordo com a palavra, por isso o casamento você tem que orar primeiro. Deus não vai fazer a escolha para você, você que vai fazer a escolha, mas primeiro você ora. Então, se você orar, Deus vai te dar a direção certa, para que você realmente não faça a escolha errada. Então, quando você faz a escolha errada, você tem o casamento errado. Os filhos vêm na via errada. Aí é aquela turbulência. O casamento se torna uma turbulência, um mar bravio. E a gente sabe que nem tudo é mar de rosa. O casamento é como uma flor, há espinhos também, mas tem que saber lidar com a roseira, para você não se espinhar. Provérbio de Salomão, capítulo 14: toda mulher sábia edifica a sua casa. E o que é uma mulher sábia? Prudente. Edifica a sua casa. Mas a tola, a nécia, a boba, que é tola, vem sinônimo de nécia, boba, a derruba com as próprias mãos. Ela mesma derruba. Porque se ela é sábia, ela vai edificar. Ela vai falar na hora certa. É como o caso que Mombrana conta do presunto com ovos. A mulher, esposa daquele bêbado, é a mulher crente, e ela ganhou não só o marido, mas ela ganhou os amigos que foram fingir de bêbado. Vocês conhecem a história. Eles disseram que estavam com fome, chegaram alta hora da noite, porque antes disso, lá no bar, os bêbados estavam dizendo que não existia negócio de cristianismo, isso era um fingimento total. Aí o outro bêbado levantou e disse: não, para aí, lá em casa tem. Lá em casa tem uma crente, é a minha mulher, porque para me aguentar tem que ser crente. Para me aguentar tem que ser crente. Está brincando, vamos fazer um teste? Então, vamos. Então vamos fingir de bêbado, vamos chegar lá tarde à noite, vamos pedir comida. E chegaram lá, pediram comida. Aí ela levantou, subiando o hino, recebeu eles ali, os amigos do seu marido, bêbado. E eles disseram: nós estamos com fome, queremos presunto com ovos, nós queremos café. Quando ela botou tudo na mesa, eles viraram a toalha assim, e ele disse assim: isso aqui está uma porcaria, mal feito, salgado. Ela foi lá, não com rolo de macarrão para dar na cabeça deles e botar a porta fora. Ela foi lá, com aquela serenidade, subiando aquele hino, pediu desculpa e disse: vou fazer de novo. Aí ela venceu aqueles demônios. Eles dobraram o joelho e disseram: nós queremos ser crente. Nós queremos ser um cristão. Quer dizer, não foi a pregação do pastor no púlpito.
Foi a vida que ela vivia. Ela era uma pregação. Então, esses são os deveres. Mas ele é bêbado, ele é isso, ele é aquilo. Não, mas você é esposa. Você é mulher sábia. Pedro disse aqui, você ganha ele sem palavra. Eu estou falando para dezenas ou centenas de pessoas agora. Você ganha ele sem palavra. Eu estou falando para a mulher que talvez está nessa situação, né, e, de repente, você não tem tido paciência com esse marido bêbado, né, chama ele, peça desculpa, perdão, muda de vida, né, procura mudar de vida. E eu sei que não é fácil ser esposa de um bêbado, né? Não toma banho, chega fedido, mijado, e já vai para cima da cama. Irmão Brana contar essa história aqui é muito interessante mesmo, muito importante. É algumas coisinhas que você vai mastigando, né? A gente vai mastigando. Agora, por exemplo, já tem homens que já não suportam a vida que eles levam de casados. A turbulência, né? Porque nós vivemos numa era de quê? Nervosa, depressão, tensão nervosa, a era que vivemos. O problema está dentro da igreja também, está lá fora. É como uma panela de pressão, a coisa parece que vai se explodir, né? Por isso tem aquele suspiro, para não explodir. Então, o casamento tem que ter aquele suspiro, senão explode. E aí o que acontece? A mulher, ela não atende o marido nas suas necessidades, porque ele tem a sua necessidade, ele é um homem. Ela também tem a sua necessidade. Você viu ali que disse São Pedro? Para que não sejam impedidas as vossas orações, coabitai com elas com entendimento. Elas também têm que ter entendimento. Mas, geralmente, quando o homem chega em casa, a mulher trabalha o dia todo, e ela nunca tem um tempo para o marido, só quando casa. Os primeiros dias, depois ela não tem mais tempo. Agora, se você vai vendo o que o irmão Brana vai nos falando aqui, é Satanás trabalhando nessa mulher, para que aquele homem venha cair, né? Para que aquele homem arruma outra mulher. Por isso ela tem que ser sábia, para que ela não venha perder o seu casamento. Para que ele também não venha perder o seu casamento. Ela tem que ser uma mulher sábia. Ele tem que ser um homem sábio, principalmente na vida íntima do casal, na vida sexual. Hoje existem muitos e muitos livros evangélicos que eles escreveram sobre esse assunto. O irmão Brana fala sobre isso. O irmão Brana tinha cultos, né, sobre sexo entre marido e mulher. Paulo fala sobre essas coisas. Então, a mulher ela tem que ser sábia. Se você vai ver que da palavra sábia, ela tem que ser o quê? Sábia. Eu vou usar a palavra astuta. Sabia? Porque a palavra sábia vem de ser prudente ou astuta. Tem que ter um pouco de astúcia. Como Sara. Como Sara, que ela chamou Abraão de seu senhor. Porque, de repente, o que acontece? O homem é só aquele para pagar as contas, para comprar boia, como dizia o falecido pastor Jorge Aquino, saudoso, né, pastor Jorge. Vocês ouviram falar dele, né? Lá de Santa Rosa, um grande amigo meu. Ele disse: o homem às vezes só serve para pagar a conta, comprar boia e mais nada, né? Só aquela figura dentro de casa. Aí, de repente, o casamento termina, porque a mulher não foi sábia. A mulher sábia é como a mulher do presuntos e os ovos. Ela era sábia.
Ela não sabia que eles tinham armado para ela. Só que ela estava na presença de Deus. Como diz lá fora, ela não perdeu a esportiva dela, a sua espiritualidade. Ela foi prudente, desculpa. Vou fazer de novo. Não precisou. Eles já estavam convertidos. Aquele demônio teve que sair pela sabedoria dela. É como aquela mulher sábia dos dias de Davi. Era mulher sábia. Nós temos bastante tempo para mexer nisso aqui. Vamos dar uma mexidinha aqui, né? Agora, hoje é dia de acertos. Hoje é dia de acertos de casamentos, de uma renovação de votos, casar de novo, de um recomeço, onde o homem chama a mulher chama o marido, vice-versa. Vamos começar tudo de novo. Vamos namorar novamente. Porque, como eu estava falando, sobre atender as necessidades do marido ou vice-versa. Porque, às vezes, há marido também que não atende às necessidades da mulher. Aí vem o ciúme, vem todo tipo de coisa ruim dentro de casa. E a mulher que não atende necessidade do marido, há também problema. Tem aquele tempo também da menopausa, que é um tempo difícil para a mulher. Mas ela, sendo uma mulher sábia, ela vai manter seu casamento sempre de pé. Se ela é uma mulher sábia, ela vai saber que o seu marido ainda é homem. Ele pode ter 60 anos, 58 anos, 70 anos, ele ainda é um homem. Ele pode ter 80 anos, ele ainda é um homem. Ela tem que ser aquela mulher sábia, como disse o apóstolo São Pedro, como Sara, sábia. Porque existem muitas mulheres que não estão na menopausa. Não estão na menopausa. E não atende o homem na sua necessidade, vai perder o casamento. Mas como é que você está dizendo isso, pastor? Convencidos e não preocupados, 61. Vocês sabem em que creio. Eu creio que o povo não está convencido que Jesus virá em breve. Eu não creio que eles estão convencidos que ele está vindo nesta era. Eu creio que esta é a razão pela qual eles não estão preocupados, porque não estão totalmente convencidos. Isso é certo. Eles não estão convencidos de que ele está com eles. Se estivessem, eles voltariam para a palavra. Agora, muitas pessoas não podem compreender isto, amor. O amor é disciplina. O casal se ama. O amor é disciplina. O amor é correção. Você sabe o que é disciplina? Disciplina não é bater, não. Aí, quando você tem sabedoria, você sabe trabalhar com aquele amor, certo? Você que tem um marido que não é cristão, ou mesmo que é cristão, você vai saber realmente segurar seu casamento, a sua família, e o homem vai saber se ele é um cristão. Ele vai saber segurar o seu casamento, porque essa mulher não é crente. Tem mulher que não é crente. E o homem é crente. Ela gosta de ir no baile, ela gosta de beber sua cerveja, seu uísque. Né? E ele se converteu, ele é um cristão. Vai largar dele? Paulo, 1 Coríntios capítulo 7. Ele diz que o marido crente santifica a mulher não crente. Santifica também os filhos, eles são santificados pela vida que ele vive. Foi como a mulher
do presuntos e os ovos. Ela santificava aquele bêbado. Ela santificava. Você sabe o que é aguentar uma mulher que não é cristã? Nós temos no nosso ministério, muito, não somente aqui no Sapucaia, no Brasil, e a prudência e a sabedoria. Vai a um ponto, quando você vê, ela está chegando, ela vem no culto, né? Ela adora com você, ela aprende a entregar dízimo, entregar oferta. Eu tenho um ministério que eu acompanho isso há muitos anos. Muitos anos. E vejo os resultados. É que é o seguinte, as pessoas, quando vêm falar com o pastor, eles vêm com a ideia formada. Aí não adianta. O pastor dá um conselho, e às vezes ele diz, mas o pastor concordou. Não, não era o pastor, era Deus que concordou, porque você já tinha ideia formada. E vocês que têm marido crente, mulher crente, filho crente, ao contraste daquele que não tem a mulher crente. E aquela mulher é o teste dele, né? Noé trabalhou e salvou toda a sua família. 120 anos, mas salvou. Salvou os filhos, salvou a mulher. Sabia que salvou a mulher dele? A mulher dele não era fácil também, não. A mulher de Moisés não era fácil. Chamou Moisés de sanguinário, discutiu com ele antes dele ir para o Egito. Quando Deus chamou ele, você pensa que foi fácil a vida de Moisés? A vida conjugal? Não, não foi fácil, não. Não foi fácil. E Noé conseguiu salvar Sem, Cão, Jafé, as suas esposas, que eram filhas dos homens, bonitas, belas, porque os filhos de Deus casaram com as filhas dos homens. E os filhos de Noé eram os filhos de Deus. Mas as mulheres, a semente entrou através delas. Isso aí já é uma água mais funda, né? Isso é uma aguinha mais funda de Ezequiel, capítulo 47. Entrou através dela. Então, o amor é disciplina. Você deve disciplinar o povo. Se você os ama, se a sua filhinha estivesse sentada lá fora na rua, como eu disse essa manhã, fazendo bolinhos de barro, se você realmente a ama, você a tirará do meio da rua. Você não vai deixar ela lá no meio da rua. Não vai deixar o menino brincando no meio da rua quando os carros estão passando. Você ama, você vai lá e tira. Ficou brabo, emburrado, dá uns tapinhas, bota para dentro. Se a sua esposa dissesse, João, alguém, né? Seja lá quem for seu nome, você conhece. Você simplesmente a deixa sair com outro homem. Eu estava lendo isso aqui, quem está me escutando me perdoa, mas me fez lembrar de uma família. Eu batizei praticamente quase toda, né? E aquela mulher, no fim de semana, o homem a entregava ao seu namorado que vinha buscar. E depois o namorado trazia na segunda-feira a esposa. Um dia eu tive que discutir com esse homem. E eles saíram da igreja. Veja, você simplesmente a deixa sair com outro homem. Eu já tive essa experiência quando era pastor da denominação. Agora, o profeta diz, porque você diz, bendito seja o seu coraçãozinho, ela deseja fazer isso, eu simplesmente o amo tanto, eu vou deixá-la fazer isto. Você vai deixar? Você sabe, está diante dos seus olhos. Por isso hoje nós temos aqui, casamento e divórcio. Ela
se deixar do seu marido, não pode casar com outro, porque o marido está vivo. Agora, ele pode, diz o profeta. Então, as mulheres têm que se colocar no seu lugar. Está aqui, ó. Está o documento aqui. Foi o pilar de fogo, aquele mesmo que foi fotografado, que encontrou o irmão Brano ali na montanha, no meio daquelas rochas, e falou com ele e disse: vai, prega. Aí você está vendo, abençoado seu coraçãozinho. Irmão Brana disse que não tem chance para você. Sabe que aquela mulher está andando com outro, mas você diz que a sua alma é apegada nela. Isso aí é um amor diabólico. Eu não sei para quem eu estou falando, né? Você seria um marido de argumento pobre, diz o profeta. Ela deveria largar de você e arrumar alguém que a ame, que tome conta dela. Eu não quis dizer isso dessa forma, porque você não pode fazer isso. Abraão restaurado, 111. Seria melhor se essa nação... É melhor eu não dizer isso, tudo bem, mas de qualquer modo, seria melhor ter 3 ou 4 mulheres, diz o profeta. Eu preferiria me colocar diante de Deus casado com 3 mulheres, ou casado com 5 mulheres de pé ao meu lado, do que me colocar ali com uma mulher assim, que sai com um e com o outro, e eu me faço de cego. Então o profeta, em outras palavras, diz: se eu chegar ali com 3 casamentos, eu terei mais chance do que viver o resto da minha vida com uma mulher que sai com um e com o outro e eu faço o que eu não estou vendo. Eu preferiria me colocar diante de Deus assim, hein? Sim, Senhor, eu teria uma melhor chance diante de Deus. Você não pode forçar os pecadores a tomar um dever cristão e fazer isso. Eles têm uma maneira deles viverem. Agora você é um cristão, você é uma cristã. Você pensa que uma mulher vai também suportar saber que o seu marido está lhe traindo e trazendo mau exemplo, e ela é uma cristã? Não vai suportar aquilo, só que ela não pode casar com outro. Gente, isso é a mensagem, isso é a parte amarga do livro, né? Eles não podem fazer isso até que nasça de novo. Isto é correto, estamos bem longe de ser uma nação cristã. Como poderíamos abrir cada bar na esquina que vende bebida clandestina e fazemos as coisas da forma que fazemos e nos chamar a nós mesmos de cristãos? Não são cristãos mais do que um porco sabe a respeito de um silão. Bem, você não poderia chamar aquilo de cristianismo. Não somos uma nação cristã. Não, senhor. Há cristãos nessa nação, mas não é uma nação cristã. Aqui o Brasil não é uma nação cristã. A bendita nação cujo Deus é o Senhor. Não, aqui tem cristão nessa nação. Deus, Mombrana diz que poupa uma nação por causa de uma pessoa. Por causa de uma, Deus poupa a nação. Foi aquilo que Abraão intercedeu por Sodoma, que está intercedendo por Ló. Ele disse: se tiver lá 40, 50 justos, o Senhor destrói. Ele disse: não. Se tiver lá 40 justos, eu não vou destruir por causa dos 40. Ele não destrói nem por 10 justos que tiver. O irmão Brando disse: ele não destrói nem por 1. Enquanto Ló não saiu, ele não derramou fogo sobre Sodoma e Gomorra. Enquanto a noiva não sair desse sistema, dessa terra, deste mundo, ele não enviará o juízo total sobre este mundo.
Então ele diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor virá, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está no céu. São estes que entrarão, não é aqueles que dizem Senhor, Senhor, eu sou crente, eu leio a Bíblia, eu oro. Você tem que fazer a vontade de Deus. Apocalipse 10, 8 a 11, o irmão Brana trouxe o lado doce do livro e trouxe também o lado amargo do livro. E Casamento de Divórcio é um livro doce e amargo. Porque em Apocalipse 10, 8 a 11, casamento de divórcio é comido. Apocalipse 10, 1 a 7, ele não é comido. Aqui esse livro é comido. É explicado. 2 parágrafos da mensagem Casamento e Divórcio. Parágrafo 188. Eu tenho aqui a mensagem. Eu estava procurando ela hoje, carrego ela na pasta. 188. Veja, ela tem marido vivo, então nenhum homem pode casar-se com ela. É o que eu quero dizer para vocês aqui nessa tarde. Vocês através da internet. Você que está namorando aí uma mulher divorciada, separada do marido, está errado, você vai ter um casamento adulterino. Ela tem um marido vivo, então nenhum homem pode se casar com ela. Não importa o que ela faça e quem ela seja, ela tem um marido vivo. Não há nada que possa sustentá-la para fazer tal coisa. Tem pessoas assim na igreja, pastor? Tem. O que é que você vai fazer? Deixa ele servindo a Deus. Nós aqui não expulsamos ninguém da igreja, nós aqui ajudamos para eles se salvarem. As pessoas, às vezes, fazem as coisas na ignorância, como o irmão Brana fala das pessoas na sua igreja que fizeram. Então, ele diz, vocês fiquem como vocês estão. Agora, quando você sabe, aí já é iniquidade. E você vai e comete, como você está me ouvindo aqui. E você está namorando uma mulher que tem um marido vivo. E você tem conhecimento da mensagem. Você vai entrar em adultério, porque o marido dela está vivo. O profeta disse, ela tem um marido vivo, não há nada que possa sustentá-la para fazer tal coisa. Porém, não é assim com ele. Então, já com o homem não é assim, mas não te está dando direito de casar com uma mulher divorciada. Você está livre, sua mulher foi embora. Então você vai ter que procurar uma mulher solteira. De preferência, venha a ser uma mulher virgem. Você quer, leia a mensagem Casamento e Divórcio. Uma viúva, não divorciada. O profeta já disse aqui, não divorciada. Porém, não é assim com ele, porque é ela, não ele. Pegaram isto? Ele ainda diz assim, vocês pegaram isto? Agora, tinha que ter o ministério da esposa para poder explicar isso aqui. Você encontra pessoas versadas, bons pregadores, mas quando chega aqui em Casamento e Divórcio, eles nunca comeram o livro. É igual os 7 seres, eles nunca comeram aquele livro. Porque quando você come, você profetiza outra vez. O profeta diz, vocês pegaram isso? Você precisa deixar a palavra andar em coesão. Vê? Nada diz que ele não pode, porém ela não pode, enquanto seu marido está vivo. Ela não pode, vê? Porque é ela e não ele. Foi ela que caiu.
Não foi ele. Ela é o subproduto. Ela não estava na criação original. Ela foi um desenho que Satanás fez para sexo. Você vê que Satanás continua desenhando nela até hoje. Corta seu cabelo de uma forma, corta de outra. Bota pince no nariz, bota na orelha. Faz tatuagem no corpo dela. Bota uma calça, bota um short. Leva ela para uma praia de nudismo. Veja que Satanás faz dela o que quer. O que quer. Leva à prostituição, leva a Hollywood, se torna modelo, atriz. Aí você vê que aquela mulher já casou com não sei quantos homens, já passou pela mão de vários. Mas ela é uma atriz, é uma estrela, mas é uma estrela caída. Porque o sexo, Deus não deu para os homens. Por isso Jesus veio para nos redimir. O sexo foi dado para os animais. Você pode ver que os animais usam o sexo somente no tempo certo. A cadela tem que ter o tempo do cio. Fora daquele tempo, não se usa. Então Satanás, como não é criador, ele é pervertedor, ofereceu sexo para Eva. E nós nascemos nesse sofrimento. Como é que Deus fez Adão? Do pó. E Eva tirou do seu lado. Ele fez do pó, soprou o sopro de vida nele. E ele tinha um livro na sua mão. Ele tinha um livro da vida do Cordeiro na sua mão. Ele tinha esses 7 selos nas suas mãos. Ele ia trazer todos à existência aquele primeiro Adão. Você vê que esse último Adão é que está chamando os filhos de Deus à existência através da palavra falada. Não é pelo sexo. Jesus não veio pelo sexo, veio através de uma mulher. Mas ele não veio por meio de sensação. Porque ele tinha que nos redimir. Você pode ver que no mundo hoje tudo é sexo, tudo é adultério, é pecado, é bebida. Hoje é sexo com animais. As mulheres não querem ser mais mãe, elas têm que ter um cachorrinho, um gatinho. Elas não querem ter um filho, uma filha, para criar, sofrer, esquentar a cabeça. Mas chegar diante de Deus, aqui estão, Senhor, os filhos que o Senhor me deu. Aqui está a filha, aqui está o filho. Foi rebelde, mas está aqui. Eu fui mãe. Vai chegar com cachorro e gato lá? Veja, porque é ela e não ele. Isso é exatamente o que a Bíblia diz, porque foi ela. Não há nada citado que o impeça de casar de novo, falando do homem. Mas há contra ela. Por quê? 189, Cristo no tipo. Cristo teve que divorciar da sua noiva, ali no concílio de Nicéia. Você pode ver que a noiva ela vem através de Lutero, Wesley. Ela renasce ali. É coroada nesses últimos dias através da revelação dos 7 selos. Porque aquela de Nicéia, aquela do Pentecoste, morreu em Nicéia. Para poder brotar em Lutero. Vamos lá. Cristo no tipo, note, está declarado que ele não pode se casar, somente com uma virgem. Ele pode se casar de novo se é com uma virgem. E a Escritura em Levítico está se referindo ao sacerdote. O sacerdote ele tem que ser casado com uma virgem, ele não pode ser casado com uma repudiada, com uma divorciada, não. Ele pode se casar de novo se é com uma virgem, porém, ele não pode se casar com a esposa de um outro homem. Não, senhor. E se ele casa com uma mulher divorciada, ele está vivendo em adultério. Isso tanto faz pastor,
tanto faz membro, ele está vivendo em adultério. Nós não podemos mudar isso aqui. Não importa quem ele seja. A Bíblia diz, qualquer que casar com uma repudiada, comete adultério. Aí está você, não divorciada. Porque a mulher hoje, ela pensa que é fácil largar, sabia? De repente é difícil casar e fácil largar, mas a mulher cristã, ela pode largar, mas vai viver solteira o resto da vida. Porque se ela fosse casar depois de conhecer essa verdade, ela está perdida. Isso é a palavra. Eu sei que eu estou falando também com pessoas que estão nessa situação. Mas leia a mensagem Casamento e Divórcio. Alguns irmãos na América contam que uma mulher tinha sido casada 4 vezes. E o irmão Brana disse que naquela cidade, se tinha uma pessoa eleita, era aquela mulher. E ela já tinha se casado 4 vezes. Ela chegou para o irmão Brana e disse, irmão Brana, estou com vontade de me casar de novo. Veja, algumas coisas que parecem um paradoxo. O irmão Brana disse, você já... E o que você acha? Ele disse, você já ouviu minha mensagem de casamento e divórcio? Ela disse, não, então ouça. Ela ouviu, voltou e disse, irmão Brana, eu ouvi e Deus disse para mim casar. E o profeta disse que a única pessoa eleita naquela cidade era ela. Isso foi que alguém contou, né? Não vamos entrar nesse mérito. Está vendo? Agora, aquela coisa lá, desde o princípio, casando-se novamente, agora note, ele pode, porém ela não pode. Agora, quando nós chegamos aqui em casamento e divórcio, o assunto muda, né? Muda a história da mulher que era a única eleita, muda a história de todos quando você chega aqui. Isso aqui é a lei, isso aqui é a mensagem. Casamento e divórcio é uma lei, é uma mensagem. É uma ordem, conduta e doutrina que está dentro de ordem, conduta e doutrina da igreja. Como Davi, como Salomão, como a continuidade de toda a Bíblia. Agora, da mesma forma como Davi, o resto deles. Agora, note em 1 Coríntios 7:10, Deus castigou Davi quando ele pegou a mulher que era do seu amigo. Até o filho morreu. Ele só casou com ela quando o Urias tinha morrido. E ele mesmo mandou matar. E Davi, um tipo de Cristo. Salomão, o tipo do milênio. E era fruto da união dele com Batseba. Nasceu Salomão. Então, Deus você não entende. Deus você crê. Deus é fé. Você não chega ao céu através de conhecimento. Você chega através da fé. Por isso é a coisa mais difícil, é um homem crer no outro. E você não entra no céu, você não é salvo se você não crê no outro homem. Você também é perdido por crer em outro homem. É salvo por crer em outro homem. A salvação veio de Deus, mas no homem chamado Jesus Cristo. 1 Coríntios 7:10, Paulo manda que a esposa que se divorcia do seu marido para permanecer solteira, ou que se reconcilie, não se casar novamente. Ela precisa permanecer solteira, ou que se reconcilie com seu marido. Ela não pode se casar de novo. Ela precisa permanecer solteira. Porém, note, ele nunca falou nada sobre o homem. Vê? Você não pode fazer a palavra mentir. Desde o princípio, a lei do sexo por poligamia. 103, casamento e divórcio. Quando uma igreja for mais bonita do que ela é hoje, veja, a mulher foi o ser criado por Deus mais lindo, e Satanás trabalhou em desenhá-la, fazer dela bonita. Ele diz, quando você vê um homem muito bonito, tem alguma coisa errada, tem algum traço da serpente nele. Tem algum traço da serpente. Quando uma igreja for mais bonita do que ela é hoje, estão exibindo imensos, grandes, finos edifícios, e milhões disso e milhões daquilo, vocês não vê?
ela é um engano. Você viu a condição que chegou a igreja mesmo da mensagem? Primeiro foi as denominações, da primeira e segunda etapa. Lindos e finos edifícios. Satanás é o desenhista da mulher, na beleza. Ele era o anjo mais belo do céu. Hoje ele está fazendo os grandes e mais belos edifícios. Isso é a palavra. Casamento e divórcio. Isso é para engano. Agora, não há nada que possa descer tão baixo como ela. E ela é formada para que possa ser enganada. E Satanás realmente está trabalhando nela hoje, nesses últimos dias, porque ele é o desenhista dela. Eu posso provar isso agora, indo diretamente de volta ao princípio. Quem começou a trabalhar nela, Adão ou Satanás? Deus ou Satanás? Vê? Aquele é o desenhista dela. Você está se achando tão feia, tão esquisita? Satanás diz, olha, se você fizer isso, vai ficar mais bonita. É uma voz. Aí você vai na Bíblia e aquela voz não combina com a Escritura, e foi o diabo que te falou. Você vai na Bíblia, aquilo combina com a Bíblia, então é Deus. Ele disse assim, você deveria cortar as pontas desse cabelo, está muito feio, deveria colocar uma cor diferente nele. Se você colocar a sua cor natural, não há nada contra. Há contra você cortar o seu cabelo. Tem que ser realista, não podemos fazer a palavra mentir. Então, aquele é o projetista dela, é o desenhista dela. Minha irmã, você está sendo desenhada ainda por Satanás? Ou você está sendo desenhada por Deus? Com seus vestidos compridos, sem pintura, sem batom, sem saia curta, sem cabelo cortado. Aí é Deus te desenhando. Agora, quando você começa a colocar essas modas, é o diabo. Continua desenhando como desenhou Eva e as mulheres antediluvianas. A arma principal dela é para jogar o homem na sua sujeira. Sendo uma mulher bonita, ela pode dominar e controlar um homem como ela desejar. Se aqui é onde o homem de Deus tem que vigiar, senão vai fazer igual Sansão. Vai cair no mesmo engano e vai tocar munho. Vai perder a visão. Irmão, não é o bar lá embaixo que pega o homem, é a mulher bonita descendo a rua, se requebrando, semi-vestida. Aquilo é o que leva. Aquela ali é enganadora, e com isto ela é mortal, absolutamente mortal. Você talvez questionará comigo sobre Satanás sendo seu desenhista. Porém, isso é verdade. Satanás a desenhou, ele ainda faz isto. Você não viu o que fez Jezabel? Pintou em volta dos olhos e disse, ore, falando com Jeú, venceste a batalha. Ele olhou e disse, quem é por mim? E 2 eunucos estavam ali, lance abaixo essa maldita. E os cães, de acordo com a profecia de Elias, comeram a sua carne. Deixou só a caveira. Mas o espírito, os cães não comeram. Continuou pintando. Pintando e desafiando a palavra. Satanás é o desenhista da mulher, por isso que é necessário nascer de novo. Ela tem que ser desenhada por Deus. Deus a tirou do púlpito. O homem coloca ela no púlpito, Deus tirou ela do púlpito. O homem a faz de bispa, de pastora. Deus a faz de uma esposa. Deus faz ela de esposa. Mãe. O homem faz dela pastora. Deus faz ela mãe. Faz dela esposa. Vó. Bisavó.
Tem uma perguntinha aqui. Irmã Brana conversando com a irmã Meda, sua esposa. Mandou ela fazer uma escolha. Eu disse, eu quero te perguntar algo. Sexto selo 447. A quem você ama mais, se isso tivesse que vir a uma prova final? A mim ou ao Senhor Jesus? Agora, essa é uma conversa em família. Quem você ama mais? Tem mulher, quando o homem sai dos caminhos de Deus, ela vai atrás. Larga também. Vai tomar cerveja, vai para os bailes. Agora, a irmã Meda foi diferente. O irmão Brano perguntou, a quem você ama mais? A mim ou ao Senhor Jesus? Se você fosse fazer uma escolha, essa é uma conversa em família. E ela disse ao Senhor Jesus, disse Símbio, por mais que eu te ame, antes de deixá-lo, eu te deixaria. Eu disse, obrigado, querida. Estou contente por ouvir isto de você agora. Ele sabia que ele tinha uma esposa, mesmo com suas falhas, mas que amava a Jesus Cristo, que amava essa palavra. Gente, não tem demônio de separação, de divórcio, que prevaleça num lar assim, onde aquela mulher ama o Senhor Jesus. Eu podia dizer muita coisa, mas nosso horário já está passando, né? Vou deixar isso aqui. Vamos ficar de pé. Eu ainda teria um único lugar provido para adoração, 289, e deixando escapar a pressão 35, que nós estamos nessa era neurótica, de tensão nervosa, né? Uma era de muita... O espírito da depressão, o profeta diz que a depressão é um demônio, né? É um demônio. Se você é depressivo, depressiva, ore para ser liberto desse demônio. É um demônio. Porque aí você não tem paciência com ninguém. Você é depressiva. Você abriu uma porta para um demônio entrar em sua vida, para destruir o lar, para destruir a família, para trazer danos, vergonha à mensagem. Então ore, entra no seu quarto, minha irmã, meu irmão, faça aquela oração secreta, conversa com Deus. A oração muda as coisas. Tudo que pedir em oração, crendo, recebereis. Não perca seu casamento. Você homem, você mulher, seja prudente, não seja mulher tola, que desmancha, derruba tudo com as mãos. Bondoso e amado Deus, Tu é aquele que julga através da palavra. Perdoa, Senhor, a cada irmão e irmã aqui, a cada mau pensamento, a cada julgamento errado, porque Satanás começa a trabalhar na cabeça das pessoas, na mente, e dizer, eu nunca vou fazer isto. Perdoa minha irmã, perdoa meu irmão. Mas sabemos, ó Deus, que depois que nós ouvimos a verdade e nós viemos fazer o contrário, o juízo vem sobre nós. Obrigado por sua palavra, pelos teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.